Olá a todos e a todas, meu nome é Lidiane Salvatierra e juntamente com a aluna do Cinea Barbosa, nós desenvolvemos no PIBIC o trabalho Percepção de Alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Silvandira Souza Lima, do município de Araguaína, Tocantins, sobre helmintoses. A gente chama de helmintose ou verminose o grupo de doenças causadas por vermes parasitas que acabam se instalando no organismo do homem. As verminoses elas são favorecidas pela falta de saneamento básico e também com a precariedade nos hábitos de higiene. E os vermes no organismo humano acabam se alojando especialmente nos intestinos, mas também podem migrar para outros órgãos como fígado, pulmão e cérebro. A contaminação por verminoses ocorre através do contato, especialmente pela ingestão a partir de água e alimentos infectados e também por meio de feridas na pele. E apesar das verminoses serem relativamente comuns na população brasileira, elas podem ser facilmente evitadas quando o indivíduo pratica hábitos de higiene simples, como lavar as mãos, lavar os alimentos e beber água filtrada. Dessa forma, a gente entende que a escola é um lugar muito importante para ocorrer a troca de conhecimento sobre essa temática, especialmente focando nas ações de educação em saúde, a fim de construir hábitos de higiene dos alunos, o que impacta na melhoria da qualidade de vida deles. Assim, o objetivo geral da pesquisa foi investigar as atitudes pessoais e conhecimentos gerais dos estudantes de ensino fundamental do Colégio Estadual Professora Silvandira Souza Lima sobre verminoses, e os específicos foram registrar a interpretação conceitual dos estudantes sobre os vermes de forma geral e identificar as atitudes e conhecimentos dos estudantes sobre medidas profiláticas e tratamentos. O nosso trabalho, então, é do tipo quali-quantitativo, onde participaram 77 alunos de 3 turmas do 7º ano. O instrumento de coleta de dados foi um questionário semi-estruturado com questões abertas e fechadas, voltando para a conceituação e outras informações gerais com relação aos vermes. E cada resposta teve seu percentual calculado e os dados gerais foram discutidos para a gente conseguir identificar o grau de conhecimento dos alunos com relação à temática abordada. Com relação aos resultados, a primeira pergunta queria saber se os alunos sabiam o que era um verme e em seguida pedia para que eles conceituassem. A maioria dos alunos já afirmou não saber o conceito e 28 respostas com conceituação foram oferecidas pelos alunos, onde a gente pôde identificar tanto conceitos errados como que verme é bactéria, ou que é tipo uma minhoquinha que quando a gente come coisas estragadas fica com verme, e é um bicho que se alimenta de doce e ele causa um incômodo danado, quanto conceituações mais acuradas, como vermes, é um animal invertebrado que parece uma minhoca, são animais que ficam no intestino humano e ficam sugando os nutrientes que servem para o alimento dele e pode causar várias doenças, e são bichos parasitas que provocam doenças. A segunda pergunta é pedir para que eles indicassem onde a gente pode encontrar os vermes. No gráfico, a gente consegue identificar que 4 lugares foram indicados ao todos, sendo a barriga o mais indicado, seguida do corpo humano de forma geral, água e solo. Esses dados indicam um importante conhecimento de que onde esses animais podem ser encontrados tanto naturalmente, no caso da água e do solo, e no caso de infecções, onde a gente encontra esses animais no nosso corpo. Em seguida foi perguntado se o aluno conhecia algum tipo de verme e pedia para que eles citassem quais os vermes. E parte dos alunos indicou que conheciam algum tipo de verme e outra parte indicou que não conheciam. E como exemplos nesse quadro em azul, a gente tem alguns vermes que foram citados, como o Ancylostoma brasiliensis, que é o bicho geográfico, a solitária, planária, a tênia. A gente tem ali uma indicação errada, de uma micose, que micose na verdade não é verme, é uma doença causada por fungo. A quarta pergunta queria saber dos alunos se eles acreditavam que vermes causavam alguma doença para os seres humanos e também que eles fizessem a indicação de quais doenças. A maioria dos alunos indicou acreditar que sim. E aqui a gente tem o elenco das doenças e sintomas, na verdade, que a maioria dos alunos acabou citando. Então, de doenças a gente teve a filariose, a barriga d'água e vários sintomas, como febre, anemia, mal-estar.
Todas as respostas obtidas até aqui, com as perguntas anteriores, revelam para a gente que a maioria dos alunos possuem um certo conhecimento sobre a temática, porém todas essas informações estão muito fragmentadas e também com algumas ideias e concepções erradas sobre o tema. É importante citar que esse conhecimento fragmentado é recorrentemente achado na maioria dos estudos que tratam da percepção e do conhecimento dos alunos com relação a essa temática. A quinta pergunta queria saber se os alunos já tinham tido algum tipo de verme e que indicassem qual. A maioria, 62%, indicaram que nunca tiveram nenhuma doença relacionada a vermes e 38% afirmaram que sim. Desses 38%, foram indicadas a esquistossomose e a lombriga. E essas respostas, elas também revelam que são fundamentais, então, atividades específicas no âmbito escolar com relação à prevenção dessas doenças, especialmente com a citação de que a esquistossomose ela já ocorreu, né, nesses alunos, visto que essa doença ela é uma doença de grande importância médica para a saúde pública aqui no Brasil. A gente tem cerca de 2,5 a 8 milhões de brasileiros portadores dessa parasitose, e aqui para Araguaína, o município ele é considerado uma área de grande vulnerabilidade com relação a essa doença. A gente consegue encontrar o hospedeiro aqui, que é o molusco. Então, ações relacionadas a práticas de prevenção e conhecimentos gerais com relação às verminoses aqui para Araguaína é de fundamental importância. A penúltima pergunta queria saber se os alunos sabiam como é que os vermes entram no nosso corpo, e a maioria dos alunos indicou saber as vias de contaminação, e eles indicaram que a contaminação podia acontecer com o andar descalço, águas e alimentos contaminados, falta de higiene, e também indicado pela seta, a gente tem um dos mitos relacionado a vermes, né, que seria comer muito doce causaria verme. E é interessante notar que grande parte dessas respostas feitas, né, ao contrário, são, na verdade, medidas profiláticas para se evitar a contaminação de verminoses. E a resposta em si, com relação a comer muito doce, ela revela que alguns alunos apresentam a ideia de mitos relacionados a essa temática e de informações oriundas de conhecimento empírico, sendo que tanto essas formas de medidas profiláticas e a diminuição desse conhecimento não científico é importante de ser trabalhado em sala de aula ainda, né, para a gente conseguir evitar a desinformação. Com isso, a gente acaba fazendo, obviamente, a promoção do conhecimento científico correto sobre as verminoses, e a gente consegue também ter uma utilização desse conhecimento para práticas de ações de educação sanitária e também de saúde coletiva. E a última pergunta, queria saber se eles conheciam outras pessoas que já haviam sido contaminadas com vermes e também qual foi o remédio ou tratamento utilizado para tratar essas doenças, né? 68% dos alunos já conheceram alguém que teve verminose, 30% dos alunos falaram que não, e aqui a gente recebeu poucas respostas com relação ao tratamento, mas as respostas que nós recebemos foram bem acuradas, né? Que seriam a utilização de pomada e de comprimidos. Dessa forma, o nosso trabalho identificou que existe uma precariedade de conhecimento, com muitas informações fragmentadas e algumas, inclusive, bem erradas, com relação, como já foi dito, a alguns mitos sobre eumitoses. Por isso, é de extrema importância que a gente trate de ações didáticas e melhore a passagem de informações mais acuradas, que foquem toda a parte de educação sanitária e para que, inclusive, essa educação sanitária seja aplicada pelos alunos. E a gente finaliza falando, né, que cabe às instituições de ensino conhecerem a realidade dos alunos e desenvolver estratégias voltadas para o aprofundamento de temas relevantes, como, no caso, as verminoses, visando estimular a mudança de comportamento e possibilitando a disseminação desse conhecimento para a comunidade, focando na própria melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Obrigada.